Olá, você é médico e está com dificuldades no seu controle financeiro? Então, assista esse vídeo até o final, que hoje eu vou trazer 5 dicas para ajudar você no seu controle financeiro da clínica ou do seu consultório. Os médicos são uma categoria que dão um duro danado para cuidar da saúde das pessoas. E como todo bom profissional da área intelectual, geralmente eles cuidam muito da saúde das pessoas, mas cuidam pouco da saúde financeira da sua empresa, do seu negócio. E isso porque a tendência é de que os profissionais da área intelectual não tenham muita afinidade com esse assunto. Então hoje eu separei 5 dicas para ajudar você na organização financeira do seu negócio e facilitar a sua vida. O primeiro passo é: separe suas finanças pessoais das finanças profissionais. Falando assim parece fácil, né? Mas é um processo que precisa realmente ser trabalhado, ser cuidado, porque com o passar dos dias a gente vai na correria do dia a dia, mistura, fica para depois e aquilo vai se tornando um hábito e as coisas começam a sair um pouco do controle. E aí você não consegue mais saber o quanto que de dinheiro é seu e o quanto que é do seu negócio, e isso impossibilita que você enxergue o quanto que o seu negócio está sendo estratégico ou não para você. Então, você precisa organizar para separar de uma forma clara o seu dinheiro de pessoa física, da sua vida particular, do que é o dinheiro da sua profissão. Seja você um profissional liberal ou uma empresa, você precisa conseguir ter clareza e separação desses dados. Esse é o primeiro passo para que você tenha uma organização financeira melhor. O segundo ponto é que você precisa entender a diferença entre custos fixos e custos variáveis. O custo fixo é tudo aquilo que você tem, independente da operação da sua empresa. Por exemplo, você vai pagar a luz, vai pagar a água, vai pagar o aluguel do consultório, vai pagar o IPTU, vai pagar todas aquelas despesas à colaboradora, sua secretária, todas aquelas despesas que elas já existem, independente se você tiver mais ou menos movimento. Já os custos variáveis, eles estão relacionados diretamente com a operação. Então, quanto maior for a sua operação, maior for sua venda, a tendência é que o seu custo variável também seja mais alto, porque vai ser aquele custo relacionado à sua operação. Como exemplo dos custos variáveis, nós podemos destacar, por exemplo, uma manutenção de equipamento que, devido à quantidade de uso, acabou estragando, algum medicamento que você forneça dentro desse atendimento que você faz, algum apetrecho que você precisa usar no dia a dia que possa estragar ou que você precise um novo. E quanto mais você atender, mais você vai usar. No caso de um pediatra, por exemplo, que usa o palitinho para olhar a garganta da criança, quanto mais crianças atender, mais consumo daquele material vai ter. Então os custos variáveis, eles vão ser maiores na mesma proporção do quanto você faturar mais. E você precisa ter clareza e destacar o que é fixo e o que é variável para você saber onde é que está o teu ponto de equilíbrio, porque você precisa ter um faturamento mínimo para que você cubra pelo menos aquilo que você já tem de gastos pré-fixados antes mesmo de você estar trabalhando. O terceiro ponto, e bem importante, é a organização de uma reserva financeira. Eu imagino que você já tenha tido alguma situação onde você teve um gasto fora do que você estava imaginando e que isso tenha tirado o teu sono, porque você fica preocupado em como é que você vai honrar com aquele compromisso sem saber de onde vai tirar aquele recurso. E uma reserva financeira certamente vai ajudar você nessa organização para que você tenha qualidade de vida e não precise ficar se preocupando caso você tenha uma emergência. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas se eu tenho problemas financeiros, como é que ela acha que eu vou compor uma reserva financeira agora? Uma reserva, ela não deve ser composta do dia para a noite, não é eu tirar um volume alto de dinheiro e ir lá e colocar numa conta separada. Você precisa ir fazendo isso de forma gradual. Então, dentro da sua organização, dentro da sua capacidade, defina um valor pré-fixado mensal. Pode ser um valor fixo em monetário, um X reais, pode ser um percentual da sua operação, tantos por cento daquilo que eu faturar, e destine esse valor para uma conta separada, onde você só vai mexer
se realmente você tiver aquela situação bem de apuro, onde você não pode mexer no seu fluxo normal e você precisa realmente honrar com aquele compromisso. Então, assim, caso tenha uma crise, caso tenha qualquer circunstância, você tem de onde tirar esse recurso sem precisar ficar se preocupando de como vai ser esse processo. O quarto ponto é o controle de fluxo de caixa. Eu não sei se você sabe o que é fluxo de caixa, mas ele é uma coisa muito simples de fazer. Quando a gente fala, parece uma coisa monstruosa, mas o fluxo de caixa nada mais é do que um controle de tudo que entra e tudo que sai de dinheiro no seu negócio. Você pode fazer fluxo de caixa também da sua pessoa física, mas o assunto de hoje, na verdade, é da sua empresa ou do seu consultório, da sua profissão. Então a gente vai focar em como fazer um fluxo de caixa na empresa. O que vai acontecer? Diariamente você tem recebimento de consultas, você tem pagamento de algum fornecedor de um material que você precisou comprar para atendimento. Então o seu fluxo de caixa ele deve detalhar o que você movimentou em recebimentos e pagamentos. E no final você vai ter um saldo de qual é o seu disponível. E o fluxo de caixa ele não está relacionado somente a dinheiro em espécie. Não, você vai fazer um fluxo de caixa de todo o seu contexto, onde você vai computar as contas bancárias, todos os lugares onde você tem dinheiro, se você tem em espécie, se você recebeu em cheques, tudo isso vai entrar dentro dessa movimentação para que você saiba quando aquilo também vai poder ser transformado de fato em dinheiro e poder ter essa organização, essa clareza de como é que é o seu fluxo e de como a sua situação financeira está se comportando, até para que você consiga entender e projetar situações futuras. A partir do fluxo, você vai conseguir entender às vezes até mesmo qual é o mês que você tem mais faturamento, qual é o mês que você tem menos faturamento, e nesse sentido você pode estabelecer estratégias para trabalhar nessas questões. O quinto ponto, último, mas não menos importante, é você precisa estabelecer metas. E aí você deve estar pensando que eu sou uma doida, porque um médico, como ele vai estabelecer uma meta de atendimento? Mas sim, o seu negócio é um negócio como o meu e como de qualquer outra pessoa que visa lucros, e você precisa trabalhar em cima de construir isso baseado numa projeção. Então estabeleça metas de quantos atendimentos, qual faturamento você quer atingir e faça ações para isso. Tem muita gente que às vezes deveria ir no médico fazer um atendimento preventivo, não puramente porque está doente. Então, se a sua secretária fizer uma abordagem dizendo: olha só, Juliana, faz 1 ano que você veio consultar aqui comigo, tá na hora de você repetir o seu pré-câncer, você gostaria de agendar uma consulta? Talvez com isso você tenha um fluxo maior de atendimentos e vai conseguir atingir a sua meta. Outra ideia interessante é a estratégia de redes sociais. As redes sociais hoje estão super em alta e você pode usar a rede para divulgar o seu trabalho, dando dicas, orientações, estratégias para que o seu público consiga ter vinculação contigo e procure a tua clínica, o teu atendimento sempre que for necessário. Então, existem muitas formas de a gente trabalhar para conseguir cumprir as metas. Basta você defini-las e trabalhar nas estratégias de como você vai fazer. Não existe uma fórmula mágica de como você vai ter resultados positivos, de como é que você vai prosperar. E por isso aqui no Polo a gente trabalha focado em você, que é médico e que precisa de suporte nas questões financeiras, porque está realmente ocupado bastante cuidando da saúde das pessoas e muitas vezes acaba se despreocupando de cuidar da saúde financeira do seu negócio. Então, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, segue a nossa página nas redes, acesse o nosso site para ver mais conteúdos no blog e procure o Polo se você quiser uma orientação voltada para os aspectos financeiros, tributários, nós podemos ajudar você. Um abraço e até o próximo conteúdo.